Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão. Nesse dia, nessa segunda-feira, queremos proclamar a verdade da palavra de Deus para os nossos corações. Ouviremos atentamente essa palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinha vindo de Jerusalém, dizia que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode se manter. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes amarrar, e só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos os pecados. Qualquer blasfema que tiverem dito, mas blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído pelo espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que interessante a palavra de Deus para nós hoje. Talvez a gente passe muitas vezes por essas tentações de duvidar mesmo, sabe? De duvidar. Jesus reage com palavras fortes e claras, e muito claras. O pecado contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável, porque parte de um fechamento, ou seja, fechar o coração à misericórdia de Deus, o agir de Jesus. Esse episódio que narramos hoje contém uma exortação que serve para todos nós, com certeza. Com efeito, pode acontecer uma grande situação de alguém que investiu por inveja, pela bondade de alguém, e esse alguém foi defamado, foi caluniado, falsamente, né? Denegriram a sua imagem. Isso é um veneno mortal. A maldade que, de muitas maneiras, intencionalmente, teve intenção disto, pretende destruir a boa fama de uma pessoa. Deus nos livre de tal terrível tentação. Ele nos livre. Pode acontecer com você isto, mas que Deus nos livre, que nós façamos isso. Deus nos livre que eu faça isto. Então, nós somos provocados pela palavra de Deus para, de fato, observar profundamente essa atenção que Deus nos chama hoje, chama nossa atenção para isto. E aí o pecado contra o Espírito Santo é não se permitir ser movido pelo Espírito de Deus. E Jesus disse bem claro aqui nesse evangelho, deixa bem claro, quando o acusam dele fazer as coisas pelo dedo de Beelzebul. Amados, o demônio não faz bem nenhum a ninguém. O demônio, ele não faz bem a ninguém. O bem, fazer o bem a alguém, não faz. Não faz. Talvez você devia assim, mas o demônio fez eu ganhar muito dinheiro, eu tô rico, eu tô isso, eu tô aquilo. Não faz.
não faz o bem. Por quê? Porque o demônio precisa de um coração que está afastado de Deus. O demônio precisa de um coração que está longe de Deus. Então, o demônio vai agir sim, vai agir, mas neste coração que está longe de Deus. Então, nós sabemos, experimentamos na nossa própria história, que a graça de Deus vem pela ação do Espírito Santo sobre nós. E é o Espírito Santo que nos faz reconhecer Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer o amor profundo de Deus. Então, não agir a partir do Espírito Santo, ou não permitir o Espírito Santo agir em nós, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não permitir que ele entre, não deixar com que ele faça morada em nós e conduza a nossa vida, conduza a nossa história, conduza a nossa família, conduza cada passo que vamos dar. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós estamos diante de uma fraqueza humana nossa, clamemos o Espírito Santo para que ele venha em nosso socorro, para que aquele momento de tentação não se conclua, porque o Espírito Santo vai agir em nós. Então, o Evangelho de hoje, ele faz essa grande pegada, né? De nos conduzir e mostrar a verdade de Deus na ação do Espírito Santo e dizer o quanto Deus se decepciona com uma pessoa que se fecha ao Espírito Santo. Esse viverá o pecado eterno, ou seja, vai para o inferno. Claramente falando, vai para o inferno, porque o inferno é o lugar dos soldados do demônio. Então, que nós fiquemos muito atentos à nossa ação e crer profundamente no Espírito Santo. As dificuldades do mundo é grande, mas precisamos crer na ação do Espírito Santo. Então, que essa palavra de hoje possa nos conduzir, possa trazer novo alento à nossa vida e que nós consigamos, sim, com a graça do Espírito Santo, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com um diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de uma santa conversão, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.